Olá, como vai você? Seja bem-vinda a essa terceira aula da jornada do inglês para comissários de voo. E para quem não me conhece, eu sou Letícia Mantovani, professora de inglês desde 1998, que eu dou aulas, né, de inglês. Comissário de voo, eu voei por quase 20 anos em empresas como VASP, TAM e LATAM. Já fui aprovada nos processos seletivos da VASP, TAM, Emirates e Air France. E hoje eu ensino inglês para comissários de voo. Eu ensino comissários de voo a passarem nas provas de inglês das empresas aéreas em até um ano, mesmo que você nunca tenha estudado inglês antes. Como isso é possível, Letícia? Através de um método. Nesses 3 dias, né? Nesses últimos 2 dias, na verdade, essa daqui é a terceira aula de uma sequência da jornada do inglês para comissário de voo. Na primeira aula, eu ensinei por que que você talvez não tenha aprendido inglês fluente até hoje. Quais são os maiores erros, os 7 maiores erros na hora de você estudar inglês. Ontem eu ensinei para você como que você estuda vocabulário do jeito certo, do jeito que o cérebro consegue assimilar, né? Através das duas áreas dele, consegue assimilar aquele conteúdo para sempre e como que você pode fazer leituras de speech chegando aí mais perto do nativo. E eu ensinei para você também quais são os critérios utilizados para a prova de inglês da empresa aérea, a famosa prova com o critério ICAO de nota, que é de 1 a 6. Você precisa tirar aí no mínimo 4 em fluência, interação, compreensão, vocabulário, estrutura e pronúncia, tá? Eu ensinei tudo isso para você. Se você não assistiu, tá muito fácil você assistir, tá aqui na playlist do YouTube mesmo, tá? E se você não assistiu, você pode voltar lá e assistir, depois você volta aqui. Tá certo? Então, se você já assistiu as 3 aulas, fique aqui comigo que agora eu vou tirar algumas dúvidas. É, E a primeira dúvida, que é muito comum, é a seguinte: eu nunca estudei inglês. Será que eu consigo estudar inglês para comissário de voo? Eu acho que depende muito do curso, né? Se for um curso voltado só para comissário de voo, aí não faz muito sentido. Agora, se for um curso que ele é desde o básico ao avançado, não tem problema nenhum você estudar. Porque o que afinal é a fluência? A fluência é você ter vocabulário suficiente para você poder fazer aquilo que você precisa, seja viajar, exercer sua profissão aí, no caso do comissário ele precisa ter vocabulário suficiente para exercer suas funções a bordo. Então tá. A segunda dúvida é: será que eu consigo estudar? Eu acho que eu estou muito velho para isso. Vamos conversar. Você consegue sim? Não tem problema nenhum, né? A maturidade ela só traz benefícios para a gente, mais experiência, deixa a gente com mais clareza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer. E eu vou ser bem sincero com você, né? Eu estudo hoje também, eu faço sapateado, eu faço balé. Eu acho que hoje eu me comparo com as adolescentes que dançam comigo. Hoje eu percebo que é mais difícil eu gravar os passos. Eu preciso me esforçar um pouco mais do que uma adolescente que faz sapateado comigo ou o clássico. Porém, o resultado que eu consigo, apesar de ser com mais treino, ele é um resultado que tem uma consciência corporal melhor, é um resultado que eu consigo interpretar, que eu consigo expressar as minhas emoções. Então, talvez a sua jornada seja um pouco mais aí trabalhosa, porque você tem essa consciência, a gente começa a se ligar em várias coisas que não prestava atenção antes. Quando a gente é mais novo, a gente vai do jeito que dá. Quando a gente é mais velho, a gente começa a ficar com vergonha. Enfim, a gente vai vencer nessas barreiras e o resultado, ele é reconhecido de uma maneira assim
com muito mais valor, tá? As pessoas dão muito mais valor para isso. Imagina você no processo seletivo, um adolescente, tal, acabou de entrar na idade adulta, aí, seus 20 anos, e aí você acabou fazendo intercâmbio, chega lá, fala inglês, vão falar, não, beleza, a pessoa é legal, mas teve sorte, teve o mérito dela, mas nada demais. Agora imagina lá, uma pessoa mais velha, eu não estou desmerecendo também as jovens, tá, gente? Eu já estive aí no lugar de vocês, eu sei quanto que é duro, mas eu também estou no outro lado agora. E aí, agora imagina, você no processo seletivo, com seus 30, 40 anos, você chega lá na sua entrevista pessoal e abre o jogo e fala: eu quero tanto ser comissário que eu comecei a aprender inglês agora, depois de velha. E eu estou conseguindo falar, estou muito feliz, estou me superando. Eu estou aqui para dar o meu melhor, para ajudar a empresa. Vou me esforçar, vou usar toda a experiência que eu já tenho e eu estou aqui para aprender também. Então, assim, vai ter um valor muito maior, é óbvio. Você vai ser muito mais reconhecido. E não adianta a gente querer tapar lá, né, aqueles furos, né, aquelas nossos gaps, né, durante a nossa vida. Eu acho que quando a gente reconhece, né, que precisa melhorar alguns pontos, isso mostra aí que a gente tem um nível de inteligência emocional muito alto, tá? Isso daí só conta ponto para você. Então, se você realmente quer ser comissário de voo, se joga nessa, que você vai se divertir muito estudando inglês. Agora eu vou responder uma dúvida eu recebo essa dúvida quase todos os dias no meus stories, na caixinha de pergunta. Quem me conhece sabe que eu abro caixinha de pergunta praticamente todos os dias. Às vezes eu não abro na sexta e no sábado, mas eu procuro abrir de domingo a sexta, tá? É, o The Fight Zone tem aulas ao vivo? Tem, eu tenho uma novidade para vocês, mas a princípio tem sim. Todas as terças às 8 horas da noite para quem é nível avançado e todas as quartas-feiras às 9:30 da manhã ou às 8 da noite para quem é nível básico. As aulas do nível avançado, elas duram 45 minutos. Geralmente a gente fica papiando até mais tarde, mas 45 minutos. E as aulas do básico, meu cachorro aqui chacalhando. As aulas do básico, elas duram 1 hora e meia, porque eu já faço leitura de speeches, e a gente entra no inglês básico, tem bastante conversação, então é 1 hora e meia de aula, tá? É, aí, outra dúvida, todo mundo tem. Precisa ter computador para fazer aula de inglês? Não precisa. Você só precisa de um celular, de uma internet e um caderno. E de preferência, uma caneta, claro, e de preferência uma mesa e uma cadeira. É isso que você precisa. Tenta apoiar o seu celular, né, assim, num suporte lá para você conseguir assistir às aulas. Quando você põe as aulas assim deitado, eu fiz esses slides para encaixarem na tela do celular. Hoje, praticamente, acho que 80% dos meus alunos estudam pelo celular. Eu utilizo a plataforma da Hotmart, que tem um aplicativo da Hotmart, Sparkle, que você baixa no celular, então você não precisa ficar digitando senha, você só entra lá, já está dentro do curso, é muito fácil acessar. E eu uso também um outro aplicativo que está lá dentro da Hotmart, você acessa ele internamente na Hotmart, que é o ProProfs, onde eu coloco todos os testes. Então, através desse aplicativo, eu consigo fazer muitas provinhas, muitos testes, muitos exercícios, eu subo áudios, enfim, eu pinto e bordo naquele aplicativo, eu aproveito bastante para que você se sinta aí que seja cada vez mais fácil o seu aprendizado, né? Essa que é a verdade. Qual que é a duração do curso? O curso ele foi desenhado para você concluir em até 1 ano
Hoje, o... Ah, eu esqueci de falar, as aulas ao vivo são pelo Zoom, tá? O curso foi desenhado para ser concluído em até um ano. Eu tenho alunos que fazem em menos tempo, tem alunos que às vezes tem alguma coisa que acontece na vida, precisam pausar, depois retomam. Por conta disso, eu fiz uma coisa que ninguém fez ainda, que é liberar o acesso vitalício, tá? Então, não tem mais desculpa que você não tem tempo, porque você vai fazer no seu tempo. Você tem que ter tempo, tem que ter tempo. E aí, eu tenho outra pergunta também, que é essa daqui, ó. Como eu sei se eu estou evoluindo no inglês, já que o curso é todo gravado? Eu consigo ver através das aulas ao vivo. Agora, se você não consegue participar das aulas ao vivo, que tá ok, faz parte, principalmente se você já voa, se você já é comissário, eu super entendo. Cada módulo tem uma prova final para você fazer, para você ver como é que você tá. Se você reprovar, você precisa refazer o módulo e tá tudo bem. E tem uma prova final, no final dos 10 módulos, que aí te dá um certificado com o selo do MEC. Eu vou falar mais sobre isso, tá? O que que é o selo do MEC? Quantos módulos tem o The Flight Zone? Módulos com conteúdo para a prova, são 9, tá? São 9 provinhas que valem nota, mais a prova final. Então, mas tem muito mais módulos, porque tem muito bônus, tá? Muito bônus. Olha meu cachorrinho. Agora eu tenho dois cachorros. O bônus. Então, o bônus, eu vou falar daqui a pouquinho. Fica aqui comigo que eu vou te contar. E aí, eu vou falar sobre cada módulo, sobre esses 10 módulos, né? Que na verdade são 10 módulos e 9 que tem prova. O módulo um é o módulo introdutório. Nesse módulo, tem uma gravação da aula inaugural, tem aula de boas-vindas, tem o contrato do curso. Eu explico como que você utiliza a plataforma pelo celular. Que mais que tem nesse módulo? Enfim, eu dou passo a passo, como é que você vai usar para decorar o vocabulário, eu ensino lá também nesse módulo. Então, eu sei que quando você entra no curso, você fica muito ansioso, quer fazer aula de inglês, 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 quer estar falando inglês semana que vem. Mas essa etapa é muito importante porque você realmente precisa entender como é que funciona o método e a plataforma, porque afinal eu estou propondo para você aprender inglês em um ano, em apenas um ano. Então é óbvio que não é pelo método tradicional, é pelo método VASP, que é Vocabulary, Association, Structure e Problematization. Primeiro você aprende o vocabulário relacionado à matéria, depois você começa a fazer associação com as imagens. Structure aprende a montar frases relacionadas àquele tema. E Problematization, você começa a estudar diálogos, textos relacionados àquele tema. Então, essa é a sequência que eu utilizo. Eu explico mais dentro da plataforma. Então, você precisa realmente assistir esse primeiro módulo para entender como é que funciona o método, para você poder aplicar e ter os seus benefícios aí, os resultados. Tenho alunos que são meio céticos, né, em relação a isso. E aí eles assistem o módulo um e fala, ah, tá, beleza. E não aplicam o método e fazem o módulo 2, que eu já vou falar isso da maneira tradicional. Depois eles veem que não funcionou. Aí eles pegam, reassistem o módulo um. Ó, o tempo que perde, né? Achou que ia ganhar tempo acelerando, ó, o tempo que já perdeu. Aí de repente vai lá e volta e aí sim segue o método e depois me agradece e fala que finalmente aprendeu a falar inglês, tá? Então,
confia no método que ele funciona, já foi validado em centenas de alunos. Eu tenho nem sei quantos depoimentos de alunos que dizem para mim que já tinham tentado de tudo e nunca tinham aprendido inglês antes. Tanto aqueles que não sabiam nada, quanto aqueles que estavam naquela fase intermediária, que já tinha zerado o curso de inglês, mas ainda não conseguia ser fluente, tá? Então o método é bom, funciona e tem uma sequência. Módulo 2. Aí sim, inglês básico. Antes dele, tem o módulo, que é um módulo novo até que eu coloquei warm-up, para você entrar aí no clima, para você fazer no seu tempo. Se você quiser fazer um dia warm-up, por mim, tudo bem, porque depois toda a matéria vai ser repetida no módulo 2, mas é para você gravar mais o alfabeto, números, cores, e eu sei que tem gente que nem isso sabe, ou às vezes esquece, principalmente os números, né? E aí tem vergonha de falar, então esse módulo você faz aí no seu cantinho, em segredo, ninguém precisa saber que você não sabia. Depois você entra no módulo 2 e lá sim você vai aprender inglês de verdade, inglês basicão, vocabulário básico, o básico para você formar frases. É um inglês bem básico mesmo, mas mesmo quem já tem inglês gosta de fazer aquele módulo porque ele meio que dá uma arrumada na casa, sabe? Quando você às vezes sabe, mas está meio bagunçado ainda na sua cabeça e você não tem uma noção muito grande por que que você sabe aquilo. O módulo 2 ele te dá essa clareza, e é óbvio, né, para quem não sabe nada, consegue destravar você do zero, você nunca mais vai ser aquela pessoa que não sabe nada de inglês, tá? Com esse módulo você consegue. Ah, Letícia, mas eu sou muito ruim em inglês. Eu acho que em um módulo eu não consigo destravar. Você pode fazer duas, três vezes antes de prosseguir. Já vi isso acontecer, principalmente quem era 40 a mais, fez três vezes o módulo 2 e hoje tá tranquilaça em relação a isso, tá? Ah, não tenho tempo, então você vai seguir o cronograma que eu vou te passar e vai fazer com bastante atenção todas as aulas que dá certo, tá bom? Eu tenho um cronograma que eu passo semanalmente para os alunos. Eles têm 6 dias da semana para estudar e seguir o cronograma, para concluir o curso aí em menos tempo, tá certo? E aí tem o módulo 3, o módulo 4 e o módulo 5. Esses módulos, para mim, são os mais importantes, porque ele ensina o inglês para comissário, inglês a bordo, não só para você decorar as respostas que você precisa dar na prova ICAL da empresa aérea, para você atuar a bordo, mas para você realmente saber falar inglês na sua profissão. E é óbvio que, assim, você vai estar inserido dentro da aeronave a partir do módulo 3 para você aprender inglês, mas você acaba aprendendo inglês para qualquer situação. Porque, afinal, o vocabulário que não é da aviação é o mesmo que a gente usa. Ar-condicionado, travesseiro, manta, vire à esquerda, vire à direita, é bem parecido com o vocabulário normal. Só que aí tem o plus, que é o avião, tá? Então, o módulo 3 é o Pre-Flight Briefing, a gente fala bastante de briefing, de funções do comissário, é mais aquele apanhado geral para você conhecer mais sobre a profissão em inglês. O módulo 4, a gente fala sobre embarque, como é dado embarque, que é a parte onde que o comissário trabalha mais, na minha opinião, e serviço de bordo. E depois tem as emergências gerais e médicas, que também podem cair na prova. Já agora, vamos para o módulo 6 e o módulo 7. O módulo 6 ele é o passo a passo para você passar em qualquer prova de qualquer empresa aérea. Se você já passou por todas as etapas antes, você já tem uma base bacanérrima e maturidade para entrar nesse módulo. Eu tenho desde as provas da GUP, da Gol, por exemplo, até a prova de inglês da Emirates, tá? Tem tudo lá. Módulo 7 é uma apostila completa com umas 100 questões e cal, que cai na prova.
Módulos 8 e 9, minha parte favorita, gramática na veia, ó. Na veia. E aí você já vai estar mais tranquilo quando você chegar nesses módulos, que já dominou o assunto. E aí você vai entender melhor, conhecer o inglês, lapidar o seu inglês, ter mais segurança ao falar. Você vai limpar o seu inglês. Porque aí quando você tem o conhecimento de gramática, você não comete erros quando você está falando. Então você só vai aprimorando. Módulo 8 é só inglês básico. E o módulo 9, tempos verbais. Eu peguei toda a matéria de gramática que cai entre o A1 até o C1, tá? Então, até que nível o seu curso leva? Até o avançado, C1, tá bom? E aí chega no módulo 10, que é de leitura de speech. Eu fiz um estudo aí de 7 vídeos de segurança, se eu não me engano, 7 ou 9, de várias empresas aéreas internacionais. E da Latam tá no meio, porque a Latam tem um vídeo muito bonito em inglês. E aí eu fiz estudo, cena a cena, frase a frase, coloco os links lá do YouTube para a gente estudar antes. É óbvio, né? Antes tem as leituras de speech, que eu ensino você a ler speech. E a leitura de speech, na verdade, ela é 25% da nota da prova, né, da empresa aérea. Então, e aí depois vem a prova final, depois tem os bônus, enfim. E aí você já sabe tudo que você precisa estudar, certo? Você deve estar pensando, vou estudar sozinho. Estudar sozinho não é tão simples quanto parece. Para eu chegar no grau de maturidade do The Flight Zone hoje, o tanto de material que eu recolhi, que eu organizei, que eu pus numa plataforma, que eu fiz os exercícios adequados numa sequência coerente, foram-se aí 3 anos e meio, e eu ainda continuo aprimorando. Então, 3 anos e meio para eu fazer o curso. Imagina você juntar todo esse material sozinho. É muito difícil. Porque quando eu apresento a plataforma, eu inclusive preciso dar um cronograma para o aluno, mesmo ele tendo a faca e o queijo na mão, ele precisa de ajuda para cortar, que é o cronograma. Não vai. Imagina sem todo o material na mão. É muito difícil, tá? E aí, o que que vai acontecer? Ele vai ficar perdido, consumindo conteúdos aleatórios, talvez não tão eficientes. O tempo vai passar, você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Enquanto isso, você vai vendo os seus colegas serem aprovados, e aí você fala: Ah, foi sorte. Ah, por que que não acontece comigo? Porque eu não peguei o mapa certo, eu não peguei um atalho, né? Eu quis fazer da maneira mais difícil. É óbvio que não é um curso barato, tá? Mas você tem tudo que você precisa para chegar aí no seu objetivo, que é entrar numa empresa aérea ou passar na prova de inglês da empresa aérea que você já atua. Ou os dois, né? Você quer entrar na empresa e quer tirar aí a bandeira de inglês para poder fazer voos internacionais ou virar chefe de cabine futuramente e ser reconhecido na empresa. E aí, me conta uma coisa: quanto você já gastou em curso até agora? Quanto você já gastou? Se você for fechar um semestre, né, que é um livro numa escola de inglês tradicional, você vai gastar aí de mensalidade uns 350 por mês, vamos pôr aí 6 meses, mais uns R$ 400 em 2 livros, tá? Porque o livro, o oficial lá, ele é 260, mais uns 150, o workbook, né? O livro de atividades, você vai gastar aí bastante dinheiro, tá? Então, vamos lá. Ah, e um curso, vamos lá. Tem bastante curso aí de comissário, de inglês para comissário no mercado. Eu fiz uma pesquisa, a média dos cursos é de R$ 2.000 o valor.
Não conheço o conteúdo, não sei o que tem dentro, mas eu acho muito difícil chegar no nível que está o The Fight Zone hoje, tá? E uma mentoria para comissários também essa mesma faixa aí de R$ 2.000. E você deve estar se perguntando, por que você está falando R$ 2.000 mentoria? Você não vende curso de inglês? Pois é, olha só a loucura que eu preparei para você nessa Black Friday. Não sei quando eu vou fazer de novo, não sei. E só dá tempo de eu fazer isso, porque a gente está agora, dia 24 de outubro, tá certo? Então presta atenção no que eu vou te falar. Quais são os bônus? Você recebe, né, o certificado com o selo do MEC, eu falei que ia falar mais sobre isso. Eu tenho parceria com uma universidade, é uma universidade de Sorocaba, a Unifest. Eles me deram toda a assessoria para eu transformar o meu curso num curso que possa ser reconhecido pelo Ministério da Educação, que é o MEC, tá certo? Então, se você não precisa de um certificado que tenha validade, se você já voa, por exemplo, pelo menos você tem um selo aí de qualidade. Você não precisa ficar na dúvida se o curso é bom ou não. Você tem um selo de qualidade do MEC, Ministério da Educação, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro benefício, primeiro bônus é o certificado, porque ele tem um custo alto para mim, tá? Por aluno. Vocês não precisam saber quanto é, mas ele tem um custo alto. Você vai falar, então o curso é caro, né? Fica aqui comigo, calma. Você vai receber o laboratório de línguas do listening. Se você quiser Go, né? Você precisa estudar listening, aprender a ouvir os diálogos, colocar a alternativa certa. E se você não quiser Go, pelo menos você treina seu inglês com esse bônus. Curso de francês básico. Os meus alunos já têm hoje, né? Tiveram acesso a um curso ao vivo de francês básico. Eu vou regravar ele, porque aquela foi a primeira versão. Então, você vai acompanhar comigo aí, desde a primeira aula de francês básico. Quem já é meu aluno vai acompanhar novamente. A gente vai melhorar o curso. Você vai ganhar um audiobook, 50 situações a bordo com exercícios em inglês. E-book com audiobook, né? 50 situações a bordo para você treinar a sua pronúncia. Você ganha também aí os verbos irregulares. Deve estar mais ou menos na aula 30 do bônus. A gente vai fazer as 90 aulas, bater aí agora as 90 aulas, os 90 verbos irregulares para você aprimorar o seu inglês. Então, terminou o curso, tirou o certificado, já passou na prova, você tem muito material para você estudar inglês ainda por um bom tempo, para você aprimorar o seu inglês. Só que não para aí, tá? Você ganha o cronograma diário que eu mando todas as semanas nos grupos do curso para você acompanhar e você ter aí a sua agenda, organizar e ver os dias que você vai estudar e o que você precisa estudar naquele dia, você vai seguir na ordem. Você tem a comunidade fechada, pessoas com os mesmos interesses que você, para vocês trocarem figurinha. Hoje, assim, o pessoal lá é muito unido, ninguém fala mal de ninguém, ninguém fala mal de nenhuma empresa, todos extremamente focados e profissionais em busca do mesmo objetivo, que é passar na prova de inglês. Agora eu vou falar novidade, são scripts de aula de conversação. Nessa comunidade, os alunos se conhecem, eles se conhecem nas aulas ao vivo, se conhecem na comunidade. Eu passo, vou começar semana que vem. Combinei com eles. Scripts de aulas de conversação e vocês se encontram sozinhos, sem mim, mesmo nível, para treinar. Então, são aulas extras aí que eu tô dando para vocês, deixando vocês organizarem e eu fico até observando aqui o desempenho de cada um, trabalho em equipe, liderança.
Tô olhando aqui tudo no grupo e aí você tem a oportunidade de desenvolver essas habilidades, tá? Agora vamos para a promoção da Black Friday. Agora você vai desacreditar. Lembrando, se você entrar depois, você vai perder tudo isso ao vivo, porque vai ser ao vivo. Algumas coisas ao vivo, outras não, tá? Primeira coisa, o que vai começar semana que vem? Plantão Latam. Na verdade, não é só Latam, é Plantão Latam, Gol, Emirates e Azul. Agora a gente vai, a seleção da Emirates já foi, focaremos quando estiver mais próximo da próxima, focaremos agora mais na Latam e na Gol. Todas as terças-feiras, às 21 horas, a gente vai estudar para esses processos, para a prova de inglês. E também para o processo seletivo, certo? Esse é o primeiro bônus de Black Friday. Isso não tinha, tá? Não tinha. Segundo bônus. Agora você vai entender porque eu falei que uma mentoria custa R$ 2.000. Você vai ganhar mentoria Latam, Gol, Azul, Emirates. Algumas aulas são as mesmas, outras são específicas para cada processo. Dentro dessa mentoria tem aula do quê? Como fazer o currículo perfeito para comissário, aula de inteligência emocional, que eu gravei semana passada, que está sendo muitíssimo elogiada pelos alunos. Quem não sabe, eu sou aluna da USP, tá? Eu faço MBA lá e eu fiz um curso na USP de inteligência emocional e eu adaptei esse curso, tudo que eu consegui extrair lá de ideias, eu adaptei mais todo o material que eu já estudei, livros que eu li, com a profissão de comissário de voo. Então a aula ficou bem bacana mesmo. Então imagina, você ter uma aula de como fazer o seu currículo. E eu vou falar para você, a aula tá tão bem explicada que eu tenho recebido cada currículo dos meus alunos que nem eu tô acreditando. Eu olho e falo, mostro pro meu marido, olha que incrível. Olha que resultado. E ele fica chocado. Ele falou, nossa, ficou profissional mesmo. E quando ele lê, dá vontade de contratar a pessoa, sabe? É a aula do currículo. Inteligência emocional, que eu lancei lá sexta-feira. Toda sexta-feira eu lanço uma aula nova voltada para mentorias, tá? Que é o dia que eu pego, que eu estudo, que eu gravo. Amanhã eu vou lançar como fazer o vídeo. Tem empresa que pede que você faça um vídeo, que você grave um vídeo. Amanhã eu vou lançar essa aula lá na plataforma. São aulas completas, tá? Completíssimas. E aí tem simulados ANAC, tudo Black Friday, hein, gente? Dinâmica de grupo ao vivo, que eu vou fazer com vocês às terças-feiras. Entrevista individual, aula de apresentação pessoal que vocês amam, que eu vou gravar semana que vem. E tudo que for aparecendo de atualização para os processos seletivos, eu vou inserir lá. Quem me conhece sabe que meu trabalho é sério, que eu tenho conseguido aí resultados extraordinários, não só no inglês, mas também na aprovação dos processos seletivos. O pessoal lá na Latam me conhece, sabe que eu sou séria, na Azul me conhece, sabe que eu sou séria, na Gol também conheço muita gente, eles sabem que eu sou uma pessoa séria, focada e dedicada. Na Emirates eu não conheço ninguém, porque eu só fiz o processo lá, passei e não entrei. Na verdade, não entrei não, eu não quis ir. Vou explicar para vocês porque eu não quis ir, para vocês não acharem que é mentira que eu tô falando. Eu fiz o processo da Emirates em 2004, então eu sei exatamente como que funciona. Quando eu fiz esse processo, quem fazia o processo era a própria Emirates, não era a Flyride, porque
Naquela época, eles não tinham ainda contratado essa empresa para fazer o processo. Mas eu conheço bem o processo, sei o que eles querem, o que eles precisam, porque eu passei, eu consegui entregar, né, durante o processo. Mas naquela época, Dubai era uma cidade pequena, não é igual hoje que todo mundo quer ir para Dubai, né? Naquela época ninguém queria ir para Dubai. E a Emirates ainda não fazia voos para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, a Emirates voava aviões pequenos. Ela não tinha só o wide body, né? Que são os aviões de dois corredores. E a moça, né, que fez o nosso processo seletivo, foram duas, na verdade, uma sul-africana, a outra eu não lembro, acho que era outra era inglesa. Elas foram bem sinceras com a gente, falaram que a gente ia ficar muito tempo sem vir para o Brasil, porque a Emirates ainda não fazia voos, ia ser muito difícil a gente conseguir vir de extra. E aí falei, então não é para mim. Mas eu lembro que foram 7 pessoas que passaram naquele processo e a maioria já tinha alguém em Dubai, né? O marido, que era piloto, que saiu da Varig, enfim. Tinha uma pessoa lá que, tipo, não tinha ninguém, tava nem aí, também foi, nunca tinha sido comissária. E hoje é o mesmo cenário, né? Ou são comissários já experientes que entram, ou quem nunca nem pensou em fazer curso de comissário que também entra na Emirates. Mas enfim, processo Emirates, eu tenho 2 alunos que eu sei, tá? Que me falaram que estão lá dentro já, que eu ajudei a entrar. E eu devo ter mais alguns que não quiseram me contar para eu não ficar pedindo, dá um depoimento, né? Eu respeito, super ok com isso, tá? Mas eu tenho 2 alunos que eu acompanhei muito de perto, assim, e eu amo seguir os stories deles. Eles estão vivendo um sonho mesmo. Não só eles, né? Todos os alunos que entraram estão vivendo um sonho. Quem que não sonha acordar um dia em Fortaleza e outro em Manaus? Depois no Rio, depois Porto Alegre, depois São Paulo, enfim, é muito gostoso mesmo. Tá bom, tudo isso, hein? Cursos de inglês completo, aulas bônus para você fazer aí para o resto da sua vida. Como que você passa nas provas? Provas de inglês das empresas aéreas, mentoria completa para todas as empresas. E se você já voa, se essa parte de mentoria não te interessa, eu acho que vale a pena, pelo menos você assistir as aulas de desenvolvimento pessoal, a de inteligência emocional, acho que vale muito a pena. Ouvir aqui de uma comissária experiente, né? 20 anos, instrutora, tal. Vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Tudo que eu pude compartilhar de experiência minha, eu compartilho com vocês. Tá bom. Quanto que é, Letícia, que custa tudo isso? Eu falei, né? Que um curso de inglês para comissário, não conheço conteúdo, uma média de R$ 2.000. Uma mentoria, R$ 2.000, daria R$ 4.000. Mas eu falei para você que a mentoria completa é um bônus de Black Friday, então não vou te cobrar nenhum centavo por isso. E o curso, quanto que te custa? 12 vezes de R$ 134,44. O que que você paga com R$ 134,44? Tem cidade que nem academia você paga com esse valor. Porque em Mariporã tem academia que é mais caro que isso. Você não paga. Só que são 12 parcelas e o depois você não precisa me dar mais nenhum centavo, porque o acesso é vitalício. Ou à vista sai R$ 1.347, tá? Esse é o investimento para você decolar aí na sua carreira. Como pode ser feito o pagamento? Cartão de crédito, Pix à vista, 2 cartões, 2 de débito, um de crédito, um de débito, boleto à vista e tem também o cartão de crédito inteligente. O que que é isso? Não tenho cartão de crédito. Se eu for pedir um cartão de crédito hoje, meu banco não vai me dar um cartão com limite de R$ 1.347. Mas, se você tiver um limite
de R$ 140 no mês, recorrente, você consegue virar meu aluno, tá certo? Então é isso. Aqui tá tudo que eu posso oferecer para vocês, tudo. Eu acho que eu até gostaria de oferecer mais, mas eu não consigo ver o que mais eu posso te oferecer, porque já tá tudo aqui entregue para você, tudo que eu tenho de melhor aqui tá aqui para você, para ajudar a fazer você. Eu quero que você faça, que você alcance seu sonho. Eu quero fazer parte da sua história. E eu quero que você faça parte da minha também. Por que que o meu curso é mais barato com tudo isso que eu entrego? Porque eu quero me tornar a escola que mais tem alunos aprovados na aviação, tá certo? Então agora a decisão está nas suas mãos. Veja aí, estuda, fala com seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai. Veja se é interessante, pede para olhar o meu perfil, pede para assistir essa aula, pede para assistir as aulas anteriores, se faz sentido para você. Conversa com eles e depois você, se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no direct do Insta ou você ainda clica lá no link da minha bio. Eu vou colocar disponível uma página onde eu explico mais sobre o curso e você clica lá. Se você resolver se matricular, é só apertar o botão. Combinado? Essa promoção vai acabar em breve. Então, tem mais uma coisa. Os 30 primeiros que se inscreverem, os 30 primeiros, vão ganhar uma apostila de inglês e cal. Física, na sua casa sem custo. Vai demorar um pouquinho para chegar, mas você vai ter um material aí para o resto da sua vida. Tá certo? Então é isso, meus amores. Um beijo, obrigada por você estar aqui comigo. E eu te espero do lado de lá. Até mais.